Olá, seja bem-vindo ao Instituto Guimarães Vernieri, ao nosso curso preparatório para a Escola de Sargentos das Armas, CEPESA 2021. Bom, pessoal, eu sou o professor Luciano Vernieri, vou ministrar então as aulas do curso de História do Brasil e hoje a nossa aula número 1 vai falar a respeito das grandes navegações. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Primeira coisa que nós temos que entender é que não há como nós estudarmos a história do Brasil retirando-a do contexto histórico do mundo, ou seja, não tem como estudar apenas a história do Brasil. Por quê? Porque nós vamos ver que ele tem uma história particular, sim, até 1500, até a descoberta, entre aspas, dos portugueses. Porém, a partir da expansão marítima do século XV, vieram quem? Os europeus. E o curso da história brasileira tomou novos rumos. Um dia um país indígena, depois teve que se aculturar como europeu. Antes de nós iniciarmos então o nosso estudo sobre as grandes navegações e sobre a história do Brasil, se faz necessário uma visão geral sobre alguns conceitos de história, sobre algumas periodizações, como por exemplo, como são escritos os anos em história, como que é feita, como é que eu sei a que ano pertence qual século. Além disso, vamos falar também da periodização histórica, né, que é algo que toma como base a história europeia, mas que é aplicado também aqui para o Brasil. Né? Vamos falar também sobre a Europa na Idade Média. Tá? E a partir dessa análise geral, nós vamos então falar realmente sobre as grandes navegações do século XV, que vão ter como uma de suas consequências a descoberta do Brasil. Vamos falar primeiramente a respeito da periodização e da Europa medieval. Então isso aqui não faz parte, né, lá do edital do concurso, não está lá previsto isso para o edital. Mas é importante nós compreendermos, né, nesse primeiro momento, alguns conceitos básicos da história do Brasil, por isso que eu trouxe aqui para essa nossa primeira aula. Por isso que eu vou falar um pouco mais rapidamente, porque não é um assunto que cairá na prova. Porém, é importante a gente ter essa base antes de iniciarmos a história do Brasil propriamente dita. Como é que é feito o agrupamento dos anos? Em história, normalmente se separam os anos em décadas, séculos e milênios. Então, décadas de 10 em 10 anos, séculos 100 em 100 anos e milênios de 1000 em 1000 anos. A unidade de agrupamento dos anos mais utilizada na história, né, no estudo da história, é o século. E normalmente o século ele é citado em números romanos, então é importante saber a numeração romana. Né? Então aí embaixo tem uma tabelinha, pois o pessoal pode observar, né, mais calmamente aí o número que representa cada símbolo. Tá? É muito importante conhecer, tá certo? Os números romanos porque eles são utilizados em séculos. Século XVIII, século XIX, vai aparecer lá. E isso é um grande período da história que tem que saber. Né? Seria uma questão que está orientada lá para o século XVI. Pô, mas eu não sei o que é o século XVI, eu não consigo entender aquelas letras que estavam ali. Então eu tenho que saber dizer o século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX com os algarismos romanos. É muito importante ter esse conhecimento, porque na prova pode aparecer lá quais são as principais características do século XVI. Mas eu não sei o que é 16 porque eu não compreendi, né, a forma que ele estava escrito, por exemplo. E como é que eu faço para saber, professor, que um ano ele está dentro de qual século? Primeira coisa, nós temos que somar 1 na ordem das centenas do ano. Então, por exemplo, o ano 1815. Eu pego ali o número 18 e somo 1 da século 19. Porém, há uma exceção à regra. Quando esse ano termina em 00, por exemplo, o ano 1000. Se o ano, né, terminar em 00, o século ele é o próprio número de centenas. Por exemplo, né, o ano 1000, século 10º. Periodização histórica. Nós vamos ter a pré-história, que é do surgimento do ser humano até o aparecimento da escrita. Depois vamos ter a antiguidade, do aparecimento da escrita até a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C. Idade Média. A Idade Média é o predomínio do feudalismo, trabalho servil. Né?
e vai da queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C. até a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453. E a Idade Moderna, que é a transição do feudalismo para o capitalismo, vai ser da tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453 até a Revolução Francesa. Então, a história do Brasil, com a vida dos europeus para cá, por exemplo, vai se dar durante a Idade Moderna, certo? Que será o período das grandes navegações. Seguindo aqui, nós vamos ter também a Idade Contemporânea. Também prevalece-se, né, o capitalismo, tá? E vai de quando a quando? Da Revolução Francesa, em 1789, até os dias atuais. Seguindo aqui na Europa medieval agora, a Europa da Idade Média, não é? Então, a Europa medieval, ela era dividida em diversos reinos durante o predomínio do feudalismo. O poder político era compartilhado entre quem? Os senhores feudais e os líderes das comunas. O feudalismo era um período no qual havia um domínio dos senhores feudais sobre os servos. O sistema feudal era baseado no trabalho servil. O servo, ele não é um escravo, porque ele não era propriedade do senhor feudal. Nós vamos ver essa diferença. O servo não é um escravo como os escravos que vieram para o Brasil. Entretanto, ele estava, esse servo, sujeito à vontade do senhor feudal. O senhor feudal tinha um domínio, né, sobre o servo, porém ele não era escravo, mas o servo também não poderia abandonar, por exemplo, a terra do senhor feudal. E o que eram as comunas? Eram cidades que adquiriram autonomia administrativa por negociação ou revolta. Nós temos aí que elas possuíam autoridade para regulamentar leis, decretar impostos, controlar procedimentos judiciais e preservar ou reter a liberdade dos cidadãos. Porém, durante esta época do feudalismo, nós vamos ter uma administração descentralizada. Então, o que se predomina durante o feudalismo? A descentralização política. E o que vai acontecer a partir aí da Idade Média? Vai ocorrer a centralização política europeia. Vai surgir os poderes absolutos, o absolutismo, o rei, né, o país como um todo. Por que vai ocorrer essa centralização administrativa? Primeiro, porque vai haver alguns fatores que vão levar à desestruturação do feudalismo. Por exemplo, o desaparecimento gradual da servidão. Os servos não vão querer mais prestar serviços para os senhores feudais, vai começar a haver um enfraquecimento do poder feudal devido a isso, e vai começar a se desenvolver o comércio. Tá? Então o comércio vai ser a principal causa, né, da desestruturação do feudalismo, né? Vai ser essa passagem do feudalismo para o capitalismo, né? Vai começar a surgir o capitalismo, né, o comércio, e além também das revoltas camponesas. Os camponeses vão se revoltar aí contra o domínio dos senhores feudais também. A questão da centralização política na Europa, ela não vai ocorrer de uma forma rápida, né, e em todos os países ao mesmo tempo. Houve resistência, principalmente de quem? Dos senhores feudais e dos líderes das comunas. Não queriam largar o osso, por assim dizer. A partir da centralização política, seria possível o quê? Padronizar pesos, medidas, criar leis que prevalecessem sobre todo o território, construir estradas, pontes, entre outras medidas que facilitariam a vida da sociedade da época. Com a ascensão do rei, o poder absoluto, vai surgir alguns instrumentos dos estados nacionais, como, por exemplo, uma burocracia administrativa. Eram funcionários ligados diretamente a quem? Ao rei. Tá? E eles atuavam na administração pública. Também havia uma força militar. Essa força militar, uma força armada permanente, eram responsáveis
pela segurança do reino e a manutenção da ordem pública. Também seriam criados leis e justiça unificados em todo o território, né? Uma legislação nacional, uma justiça que atuasse em todo o território do reino, porque até então como havia essa administração descentralizada, não havia uma lei unificada, não havia pesos unificados, né? Não havia uma lei, não havia medidas, havia uma série de medidas diferentes. Por exemplo, a pessoa ia comprar um tecido num determinado local, o metro era um tamanho, na outra região o metro era outro tamanho, então precisava haver uma unificação. Então viram que com a centralização político-administrativa seria possível unificar certos conceitos. E para sustentar tanto o rei quanto a sua burocracia, a segurança, né, os burocratas do serviço público, foi criado um sistema tributário, né, um sistema de recolhimento de impostos e taxas obrigatórios, né, que era utilizado para a manutenção dos serviços públicos. Vamos falar agora da formação de Portugal. Os habitantes da Península Ibérica, qual é a Península Ibérica, professor? Normalmente a gente fala que é Portugal e Espanha, a Península Ibérica. E quem habitava essa região eram romanos e germanos, né? E essas pessoas se converteram ao cristianismo. Cristianismo, na Idade Média, a gente pode muitas vezes associar com a Igreja Católica Romana. Por volta do século V e VI, esses povos eles se converteram ao cristianismo. Porém, no século VIII, muçulmanos vindos do norte da África vão invadir a Península Ibérica e vão permanecer até o século XV. Durante a permanência dos muçulmanos, né, que também eram conhecidos como mouros, então quando eu ouvir a palavra mouro ou muçulmano, é o mesmo, tá certo? Muçulmano, mouro. Na Península Ibérica, houve momentos de guerra, de relativa paz e de intercâmbio cultural. Por que a gente fala de guerra? E é uma guerra religiosa, tá? Porque o cristianismo, né, o catolicismo, tem a crença em Jesus Cristo, em Deus, enfim, e na época era pregado como uma única religião. Já os muçulmanos é uma outra religião, né? Também monoteísta, um único Deus, porém se difere do catolicismo, né? Ou seja, não estava ligado ao catolicismo. Então vai haver muita luta entre esses povos, né? Uma luta religiosa, né? Luta que depois teve a questão das cruzadas, enfim. Vai ocorrer uma dessas guerras que nós estamos falando, vai ocorrer a chamada Guerra da Reconquista. O que foi a Guerra da Reconquista? Foi uma luta dos cristãos católicos da Península Ibérica contra a presença muçulmana. Foi a Guerra da Reconquista. A partir dessas lutas, surgiu o Condado de Portugal, ou portucalense, né? E a partir desse condado, teve origem Portugal. Portugal, logo após a unificação do poder, ou seja, que ele se emancipou, vamos dizer assim, dos muçulmanos, surgiu uma dinastia, a primeira dinastia portuguesa, a dinastia de Borgonha, né? E durante o reinado de Dom Dinis, que vai de 1279 a 1325, teve início um período de organização interna. Dom Dinis também foi responsável pela criação da Marinha Real. Nós temos que entender a questão do intercâmbio cultural entre muçulmanos e portugueses. Por quê? Embora houvesse uma luta religiosa, né, por conta das crenças de cada povo, os muçulmanos eles praticavam a navegação e o comércio. Já os portugueses vão praticar o quê? A agricultura, a produção de vinho e azeite. Embora houvesse diferenças religiosas e muitos conflitos, os cristãos portugueses foram influenciados, né, pelas práticas de comércio e navegação dos mouros, ou seja, dos muçulmanos. Houve um intercâmbio cultural. Acontece que, em 1383, teve fim a dinastia de Borgonha. Dom Fernando era rei de Portugal e ele morreu. E ele não possuía herdeiros do sexo masculino. Segundo as ordens da época,
somente poderia assumir o trono um filho homem, tá certo? E o Dom Fernando só tinha uma filha, a Beatriz. A filha Beatriz era casada com o rei de Castela, atual Espanha. Só que a dona Leonor Teles, que era a esposa de Dom Fernando, queria entregar o trono para a filha. Só que comerciantes e banqueiros eram contra a unificação dos reinos. Então, eles vão se unir em torno de Dom João, que era mestre da cavalaria de Avisa, era irmão bastardo do então rei falecido, ou seja, um rei ilegítimo, um filho ilegítimo, né? Não seria herdeiro direto ao trono, né? Porque ele era filho do antigo rei do antigo rei de Portugal, irmão de Dom Fernando, porém ele não era herdeiro direto por ser bastardo, era um filho fora do casamento. O objetivo era evitar que o reino de Portugal fosse anexado ao de Castela, ou seja, a atual Espanha. Faz parte da atual Espanha. Dom João tornou-se então rei de Portugal com o título de Dom João I. Então Dom João venceu essa batalha, chamada Batalha de Aljubarrota, em 1385, onde teve fim então, com a Revolução de Avis, a ameaça de unificação dos reinos. E Dom João então se tornou rei de Portugal, inaugurando a chamada dinastia de Avis. Dom João ele vai promover uma forte centralização política e fez de Portugal o primeiro Estado moderno da Europa. Então, Portugal foi o primeiro Estado moderno da Europa. Dentre as principais medidas realizadas por Dom João estão a criação de uma burocracia administrativa, aquele corpo de funcionários responsáveis por auxiliar o rei, instituindo impostos para pôr em prática os seus planos, e criação de um exército permanente. Então vejam, tudo aquilo que eu falei a respeito dos instrumentos dos Estados Nacionais, a gente vê que Dom João foi um dos primeiros a pôr em prática esses instrumentos, tendo em vista que Portugal foi o primeiro Estado moderno europeu. Agora nós vamos adentrar, propriamente dito, na matéria que cai na prova da ESA. Mas por que, professor, que o senhor fez todo esse regresso na história? 20 minutos de aula só falando coisas que não caem na prova. Porque é importante, nós temos essa base de conhecimento para então nós compreendermos as ações que surgiram depois, como a expansão do comércio marítimo. Como veremos, Portugal foi o primeiro país a se lançar às grandes navegações. E o porquê disso? Nós vimos, questão dos muçulmanos que praticavam comércio e navegação. Lógico, outros fatores também, como veremos ainda hoje. Acontece o seguinte, a burguesia e a administração pública, eles ambicionavam enriquecer por meio da atividade comercial marítima. Só que tem um porém. Porém é que o comércio de especiarias, que nós já vamos ver o que é especiaria, e artigos de luxo, era dominado por quem? Pelos genoveses e venezianos da Península Itálica. Então, genoveses e venezianos, de Gênova e Veneza, da onde? Da Península Itálica. É uma questão que seguidamente cai na prova da ESA. Quem dominava o comércio de especiarias do século XV pelo Mediterrâneo? Genoveses e venezianos. Eram eles que compravam os produtos lá nos portos de Constantinopla, Trípoli, Alexandria e Tunis e revendiam na Europa por um preço elevado. Eram eles que dominavam esse comércio. Então, embora outros países quisessem pôr em prática um comércio marítimo, encontravam esse problema. Por quê? Porque quem dominava o comércio pelo Mediterrâneo eram os genoveses e venezianos. Então os outros países vão ter que procurar outras rotas comerciais. Como veremos, Portugal foi um desses países. Mas, professor, o que são especiarias? Especiaria vem do latim especia, que significa que é uma substância ativa e valiosa. Difícil de ser encontrada, rara, e que possuía um valor comercial elevado. Era usado como perfume, remédio, temperos. Por exemplo, no inverno europeu, devido à falta de forragem, de alimentos para o gado, por exemplo, grande parte do gado precisava ser abatido. E não tinha como refrigerar, não havia energia elétrica, não havia um freezer para você colocar carne, então precisava conservá-lo. O mais barato que era utilizado era o sal. Então o sal era um produto barato que poderia conservar a carne. Porém, aqueles que tinham mais poder aquisitivo recorriam às especiarias, que além de conservar, também melhorava o sabor da carne,
por exemplo. Tá certo? Então a especiaria era um item de luxo, né? Muito comercializado na Europa. Não só a especiaria, mas também os artigos de luxo, como tapetes, né? As tapeçarias, tecidos que vinham das Índias Orientais, por exemplo. Nós temos aqui alguns exemplos de especiarias. Por exemplo, temos o cravo da Índia, canela, noz moscada, pimenta do reino, gengibre e anis estrelado. Coisas que, se a gente for no mercado hoje, nós encontramos aí nas prateleiras tranquilamente. Mas naquela época eram itens de luxo, dificilmente serem encontrados, que eram normalmente levados para a Europa, oriundos da Índia. Mas vamos falar então dos motivos dessa expansão marítima do século XV, que vai, como veremos, ter um de seus pontos culminantes, a descoberta da América. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar, a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453. Foi aquele marco, né, que nós falamos aí da Idade Média para a Moderna, né, como vimos. Também vamos ver o que? A necessidade de novos mercados, consumidores, a falta de metais preciosos, interesse dos estados nacionais, a propagação da fé cristã católica, ambição material e o progresso tecnológico. Agora vamos ver um pouco mais detalhadamente, né, esses motivos da expansão marítima do século XV. Os turcos otomanos, então, eles vão conquistar Constantinopla em 1453. E esse é o marco, como eu falei, do fim da Idade Média e início da Idade Moderna. E os turcos eles vão bloquear o comércio de especiarias pelo Mediterrâneo. Opa! Então quer dizer que os genoveses, venezianos não puderam mais passar lá no mar Mediterrâneo. Não puderam mais. Então, ou seja, com a queda de Constantinopla, né, ou seja, quando os turcos otomanos conquistaram Constantinopla em 1453, nem os genoveses e venezianos puderam mais comercializar as especiarias na Europa, porque os portos do Mediterrâneo foram fechados, né? Foi bloqueado aquele comércio pelo Mediterrâneo. E esse fator ele vai unir esforços, né, os interesses europeus na busca por um novo caminho para chegar às Índias, que era onde esses produtos eram comprados. Então os genoveses e venezianos se uniram a outros países nessa busca. Então não somente os demais europeus, mas os genoveses e venezianos vão começar, né, a se doar como navegadores por outros países, né, a serem financiados por outros países para então descobrir um novo caminho para chegar às Índias. Como veremos, é o caso do genovês Cristóvão Colombo, que chegou na América. Daqui a pouco vamos ver um pouco mais sobre essa história. Então aqui nós temos um mapa para compreendermos um pouco como é que era o comércio de especiarias na Europa. Então nós estamos vendo ali o número 1 e 2. Se faz a respeito dos genoveses e venezianos da Península Itálica, né? E eles iam lá nos portos de Constantinopla, Trípoli e Alexandria, tá? E lá eles, então, compravam os produtos vindos, né, da Índia e comercializavam onde? Na Europa. Acontece que, em 1453, foi fechado, então, esse comércio de especiarias pelo Mediterrâneo. Então foi necessário uma nova rota. E a nova rota, quem teve a ideia, vamos dizer assim, foram os portugueses, né, que vão se lançar aí contornando o continente africano, tá certo? Para chegar às Índias. Então, essa linha azul, né, como é que os portugueses pensavam? Opa, vamos descer aqui pela costa africana, deve ter uma passagem lá embaixo, né? Vamos tentar. E então, chegaram às Índias, como veremos. E a necessidade de novos mercados. Então, assim, na tentativa, né, de encontrar um novo caminho para as Índias orientais, para a compra de especiarias e artigos de luxo, né, o interesse também havia de adquirir novos mercados, por quê? Para as manufaturas, né, para aquele artesanato europeu, para os produtos, por exemplo, de Portugal, do seu vinho, do seu azeite, né, que precisava ser comercializado, por exemplo, em outros países. Isso aumenta, né, quando você exporta, você aumenta, você enriquece um país. Então, por isso que havia uma necessidade de novos mercados, porque a produção estava aumentando e precisava vender para alguém. Então, os novos mercados também foi um dos motivos dessa expansão comercial marítima.
Os europeus também necessitavam de matéria-prima, né, e de gêneros alimentícios, além daqueles que eram produzidos dentro do país. Com as viagens marítimas seria possível atender essas necessidades, porque encontrar outros países, outras regiões, né, inabitadas e transformar em colônias, como foi o caso aí do Brasil, como veremos. Falta de metais preciosos. Então, os metais preciosos, né, o ouro e a prata, eram enviados aonde? Para o Oriente, para as Índias, por exemplo, para a compra de especiarias. Acontece que as minas de ouro e prata europeias elas não estavam conseguindo suprir a demanda, né, para a cunhagem de moedas, sendo necessário a busca, né, por ouro, prata e outras regiões. O poder do rei, né, o interesse dos Estados nacionais e o poder do rei aumentaria com a expansão comercial. Por que isso? Com isso, também seria possível manter o quê? Os privilégios da nobreza. Com o aumento do território, também seria aumentado o quê? A arrecadação de impostos. Esse foi um dos motivos dos estados nacionais em incentivar as grandes navegações. Por quê? Porque aumentaria o poder do rei. Propagação da fé cristã católica. Então, havia uma necessidade de propagar a fé cristã a outros povos. O próprio Evangelho fala, ide por todos os povos, evangelizar e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então isso é uma coisa inerente à igreja. Então a igreja tinha esse objetivo de levar, então, aí o cristianismo, né, batizar as pessoas. E como aconteceram na Idade Média com as cruzadas, houve uma influência forte da Igreja Católica para a promoção das grandes navegações na tentativa de converter outros povos ao cristianismo. Ambição material. Também havia um desejo de enriquecer, né? Elevar o status social primitivo, possuir ouro e prata, se tornar importante. Essa ambição material, por vezes, até mesmo era combatida pela Igreja Católica. E o progresso tecnológico, com certeza, foi um dos principais fatores aí que motivaram, né, a expansão do comércio marítimo. Nós vamos ter a invenção da caravela, o quadrante, o astrolábio, a bússola, a cartografia, o canhão e a pólvora, e a esfericidade da Terra, ou seja, a noção de que a Terra era redonda. A caravela ela é uma invenção portuguesa. Então, quem foi que inventou a caravela? Foram os portugueses, tá certo? Então, quem inventou a caravela? Foram os portugueses. Um navio leve, facilmente movimentado pelo vento. E uma de suas características era a vela triangular latina. E foi a principal embarcação utilizada nas grandes navegações do século XV. Foi a caravela, invenção portuguesa. E a cartografia. Então, a partir das primeiras viagens marítimas, começaram a surgir mapas mais aperfeiçoados, que eram considerados segredos de Estado, né? Porém, esse segredo ele era revelado quando o navegador que estava prestando algum serviço a um país mudava-se para outro, né? E esses mapas acabavam sendo revelados. A bússola. A bússola ela é uma invenção chinesa, tá? E quem levou para a Europa foram os árabes, então os mouros aí que auxiliaram, né, os portugueses, por exemplo, nas grandes navegações, eles que levaram a bússola para a Europa e passou a ser utilizada pelos navegadores como instrumento de navegação. Acontece que nem tudo são flores e haviam problemas em relação à navegação, né? Primeira coisa, não se conhecia a forma e o tamanho exato do planeta Terra. Ninguém sabia que existia uma América, por exemplo. Para os europeus havia a Europa, as Índias Orientais, ali o Mar Mediterrâneo e o Norte da África, era o que eles conheciam. Não se sabia que existia, por exemplo, a Oceania, por exemplo. Não sabia se existia, por exemplo, até lá embaixo, o continente africano, por exemplo, né? O extremo sul da África, que o continente africano era tão grande, ou América, por assim dizer. Outros problemas, como lendas, abismos, geravam um clima de insegurança. Como assim? Muitas vezes, saiu um navegador, saiu um navio, e esse navio não voltava mais. Então, deve ter um abismo, deve ter uma lenda de um monstro marinho, deve engolir a embarcação. Então, isso tudo, né,
gerava um imaginário muito grande nos marinheiros. Muitos morriam também de escorbuto. O que era escorbuto? Era a falta de legumes e verduras na alimentação. Nesses navios, isso não somente nessa época das grandes navegações, mas seguiu por um tempo depois a respeito da má alimentação, né, desses navios, que não tinha muitos alimentos, né, dentro da embarcação, assim como a água, logo a água ficava podre, estragava, o alimento fresco não tinha, era só a base de carne salgada. Então, devido à má alimentação, muitos morriam de escorbuto, a falta de vitamina C, por exemplo. E, como falamos, o primeiro país a se lançar às grandes navegações do século XV foi Portugal. Então, Portugal, que teve como invasores seu território os muçulmanos, né, aquele intercâmbio cultural, os muçulmanos hábeis, navegadores e comerciantes. Então, esse pioneirismo lusitano está muito atrelado, né, a esse intercâmbio cultural com os muçulmanos. Então, o primeiro país a se lançar às grandes navegações do século XV foi Portugal. Mas nós vamos ver que houve alguns fatores que auxiliaram Portugal nessa tentativa. E quais são as razões do pioneirismo lusitano? Precoce centralização administrativa, interesse dos grupos sociais, da burguesia, por exemplo, ausência de guerras, Portugal não estava em guerra com ninguém, posição geográfica e o mercantilismo. Agora vamos ver, então, pormenorizadamente cada um desses tópicos. Precoce centralização administrativa. Então, durante a dinastia de Avis, então, quando é que se iniciou as grandes navegações portuguesas? Qual foi a dinastia? A dinastia de Avis. Houve uma intensa centralização administrativa em Portugal. O rei e a burguesia lusitana tinham os mesmos objetivos, lançar-se às grandes navegações. E esses grupos sociais ambicionavam enriquecer através da aventura marítima. Durante o século XV, vários países europeus estavam em guerra, exceto Portugal. Por isso que a ausência de guerras foi um fator que auxiliou, os portugueses a se lançar às grandes navegações. A Espanha, por exemplo, ela estava lutando contra ainda a expulsão dos mouros, um fato que só seria extinto, ou seja, essa luta contra os mouros só iria terminar em 1492. França e Inglaterra lutavam na Guerra dos 100 Anos e essas lutas atrasaram os demais países europeus de se lançarem às grandes navegações do século XV. Posição geográfica. Então, Portugal, ele é, na Península Ibérica, banhado em toda a sua costa pelo Oceano Atlântico, também conhecido como Mar Tenebroso. Então, quando ouvirmos falar a respeito de Mar Tenebroso, lembremos do Oceano Atlântico. Mares nunca dantes navegados, Luís Vaz de Camões, pronunciou essa frase, ou seja, Portugal foi o primeiro país a navegar por mares nunca dantes navegados. E o mercantilismo? O que é o mercantilismo? A política econômica mercantilista, ela foi surgindo a partir do encontro entre o Estado e economia, diante de uma sociedade aristocrática. Nossa, professor, agora o senhor se puxou. Agora ficou difícil. Agora não entendi mais nada. Bom, pessoal, como vimos, houve o quê? Uma centralização do poder. O Estado se centralizou. Voltados para uma economia comercial, ou seja, vamos elevar a economia do país. Diante de uma sociedade aristocrática, o poder na mão de poucos. Isso quer dizer aristocracia. Portugal, assim como outros países europeus, adotaram o mercantilismo para ampliar sua economia e fortalecer o Estado. O mercantilismo se resume no controle do rei sobre a economia do país. Isso que é o mercantilismo. Só que o mercantilismo, ele basicamente possui 5 pilares. O metalismo, balança comercial, o protecionismo, o incentivo à manufatura e o sistema colonial. O metalismo. Então, na ideia mercantilista, a riqueza de um país está intimamente ligada ao quê? A quantidade de metais preciosos que havia em seus domínios
territoriais. O ouro e a prata eram utilizados também para o quê? Cunhagem de moedas. Então, o metalismo é um dos pilares do mercantilismo. E a balança comercial favorável é o quê? As exportações deveriam ser maiores do que as importações. Ou seja, essa medida auxiliava, né, na entrada de metais preciosos. Ah, mas como assim? A partir das exportações. Ou seja, eu produzo, né, um produto e eu comercializo, eu exporto esse produto. Quando eu exporto, o que entra? Entra dinheiro, entra moeda, entra ouro e prata. Tá? Então, havia um incentivo do Estado, né, em diminuir a importação e aumentar a exportação. Ou seja, olha, nós temos que produzir o que comemos, por exemplo, em quantidade suficiente e ainda comercializar para fora. E evitar o que? A importação de produtos. Por quê? Porque isso não pode haver esse desequilíbrio da balança comercial. Ou seja, a importação ela tem que ser abaixo da exportação para o país enriquecer. E o protecionismo. O que é o protecionismo? Protecionismo é proteção, né? Ou seja, proteger a balança comercial. E como é que era feita essa proteção? Com a imposição de taxas alfandegárias, maiores para produtos manufaturados e menores para matéria-prima. Ou seja, eu quero comprar um determinado produto. Se esse produto é um produto manufaturado, por exemplo, eu quero comprar uma máquina de metal, de ferro, pronta. Havia uma taxa alfandegária maior para essa máquina do que se eu comprasse o ferro para construir a máquina. O ferro é a matéria-prima, tá certo? Só para a gente ter uma noção aqui. E também o protecionismo, ele estimulava as empresas manufatureiras e as indústrias. Ou seja, tem que incentivar o quê? A indústria dentro do país e não comprar de fora. Por isso que foi elevado, então, as taxas de importação de manufaturados. Incentiva a manufatura. Então, incentivar a produção industrial. Com essa medida se evitava a saída de matéria-prima, que a saída de matéria-prima, né, ela é mais barata, você acaba vendendo a matéria-prima e depois comprando o produto, só mesmo a matéria-prima. Esse é o problema. Né, e procurando exportar os produtos já industrializados, já manufaturados. Lógico, uma indústria muito primitiva ainda, nesta época. E o sistema colonial, o que é isso? Isso vai ser algo que será predominante no Brasil, principalmente, até a vinda da família real para o Brasil. Né? Até a independência política, a gente vai ver o sistema colonial. Então, é a manutenção do comércio exclusivo entre a metrópole e a sua colônia, por meio do pacto colonial ou exclusivo metropolitano. Pacto colonial, quem é que fala isso? O Cotrim. Né? Quem fala exclusivo metropolitano? O Koshiba. São os dois livros aí da bibliografia. Então, tanto um nome quanto o outro se refere ao mesmo assunto. E o que era o exclusivo metropolitano e o pacto colonial? Era um regime de administração da metrópole sobre o quê? Sobre a sua colônia. Então, quem é a metrópole? É o país dominador. E quem é a colônia? É o país dominado. No caso, a metrópole vai ser Portugal e a colônia vai ser quem? O Brasil. Certo? Agora vamos falar do início das navegações portuguesas. Então, o pioneirismo lusitano na expansão ultramarina no século XV teve início quando? Com a conquista de Ceuta, no norte da África, em 1415. Essa região era dominada por quem? Pelos muçulmanos. Olha aí, que a partir da invasão portuguesa deixaram de abastecer Ceuta. Né? O que acontece é o seguinte, pessoal. Os muçulmanos habitavam o quê? A Península Ibérica. Os portugueses expulsaram. Foi meio que uma luta, né? Diz assim, olha, vocês nos invadiram, agora a gente vai invadir vocês. Tá certo? Então, a conquista de Ceuta marcou o início, né, das navegações portuguesas. E o périplo africano. O que é isso? Périplo africano. É uma viagem, né, de circunnavegação em torno de um país. O que é périplo? Viagem de circunnavegação em um país. No caso
de Portugal, né? Como ficou conhecida esta rota portuguesa, contornando a África, ficou conhecida como Périplo Africano. Escola de Sagres. Acontece o seguinte, após a conquista de Ceuta, o infante Dom Henrique, filho de Dom João I, criou o Centro de Estudos Náuticos, no castelo de Sagres, a famosa Escola de Sagres. Nesse local se reuniam astrônomos, cartógrafos, construtores de instrumentos de navegação, matemáticos, por exemplo, né? Entre outros. O objetivo dessa escola era o aperfeiçoamento das técnicas de navegação. Atualmente, não se acredita tanto na importância dessa escola, segundo os outros historiadores. Importante saber, Escola de Sagres, quem fundou? Dom Henrique, filho de Dom João I, ele do Centro de Estudos Náuticos. Navegações portuguesas. Então, a primeira que nós vimos é 1415, a conquista de Ceuta, no norte da África. Depois, em 1419, nós vamos ter a chegada à Ilha de Madeira. 1431, o reconhecimento do arquipélago dos Açores. Em 1434, Guiueanes ultrapassa o Cabo Bojador. Em 1443, Nuno Tristão atinge a Senegâmbia. Em 1443, Diniz Dias ultrapassa a Foz do Senegal. Diogo Cão, em 1482, descobre o Zaire. Em 1488, aqui é importante, essa Bartolomeu Dias é muito importante, tá? Atinge o Cabo Sul-Africano por ter enfrentado uma tempestade, ele denominou de Cabo das Tormentas. Só que o rei Dom João II vai alterar o nome para Cabo da Boa Esperança. Então vamos lá. Quais são os principais que eu tenho que saber a respeito das navegações portuguesas? 1415, conquista de Ceuta no norte da África. Depois, uma outra importante, 1488, Bartolomeu Dias vai atingir o Cabo Sul-Africano, o extremo sul da África. Ele chegou lá, enfrentou uma tempestade e deu o nome de Cabo das Tormentas. Só que o rei Dom João II alterou o nome para um nome mais pessimista, de Cabo da Boa Esperança. Esperança do quê? De chegar às Índias Orientais. Tá? E em 1498, Vasco da Gama chegou a Calicut, na Índia, no Oriente. Então, Vasco da Gama realizou o sonho português de chegar às Índias Orientais. Então, nós temos aqui um mapa das navegações portuguesas, né? Nós temos ali Ceuta, em 1415, depois em 1488, Cabo da Boa Esperança, por Bartolomeu Dias, e depois em 1498, Calicut, na Índia. Porto Seguro vai ser em 1500, aí já com o Pedro Álvares Cabral, como veremos aí na próxima aula. Antes de nós continuarmos falando a respeito das navegações portuguesas, né, que teve ali como em seus finais, né, a descoberta do Brasil, né, uma das mais importantes colônias portuguesas, vamos falar agora das navegações espanholas, porque elas também, né, começaram aí no século XV, né, foi o segundo país a se lançar as grandes navegações, e é importante porque esses dois países, Espanha e Portugal, são os grandes dessa época, né, das navegações ultramarinas do século XV. Então, como eu falei, o segundo país a se lançar as grandes navegações do século XV foi a Espanha. As navegações espanholas, elas começaram somente em 1492. E o porquê do atraso? O atraso foi devido à luta contra quem? Contra os muçulmanos, né, os mouros, que ainda ocupavam a cidade de Granada. Somente a partir da expulsão dos mouros começaram as navegações espanholas. E a expulsão dos mouros ela somente foi ocasionada a partir do casamento entre o rei Dom Fernando II, do Reino de Aragão, né, e a rainha Isabel I, de Castela. Né. E a partir dessa união surgiu a Espanha. Tá? Então eram dois reinos, o Reino de Castela, né, e o Reino de Aragão. Com o casamento dos dois reis, houve a união
E essa união vai dar origem, então, à Espanha. E a Espanha se libertou do domínio mouro a partir deste casamento, né, de Fernando e Isabel. Aí vai aparecer um camarada chamado Cristóvão Colombo, vai apresentar um plano para os reis espanhóis, né, para os reinos de Castela e Aragão, que na época, né, se tornou então Espanha. Então Cristóvão Colombo apresentou um projeto para então chegar às Índias. Interessante, pessoal, é que pode acontecer numa questão de aparecer lá, Cristóvão Colombo era espanhol. Não, Cristóvão Colombo era genovês. Ele que deu início às navegações espanholas, mas o Cristóvão Colombo não era espanhol, era genovês. Ele apresentou então esse projeto para então chegar às Índias. Tá? Colombo ele pretendia dar a volta ao mundo, partindo da idade da esfericidade da Terra. Então, Colombo acreditava que a Terra era redonda. Pensou o seguinte, olha, se eu der a volta ele pensou o seguinte, olha, pelo Mediterrâneo não dá porque foi fechado lá pelos turcos otomanos, não dá para passar por lá. Pela costa africana, os portugueses já estão explorando essa rota. Eu vou dar a opção de navegar em direção ao oeste, dar a volta ao mundo, porque a Terra é redonda, tenho quase certeza. Né? Então, ele apresentou esse plano para os reis espanhóis. E aí, então, vai se dar a descoberta da América. Porque Cristóvão Colombo pensou em dar a volta ao mundo e chegar às Índias Orientais. Colombo recebeu dos reis espanhóis 3 caravelas, Santa Maria, Ninha e Pinta. Partiu com sua tripulação do porto de Palos, em 3 de agosto de 1492, em direção oeste, pelo Mar Tenebroso, pelo Oceano Atlântico. No dia 12 de outubro de 1492, Colombo, na tentativa de chegar ao Oriente, dando a volta ao mundo, chegou à atual ilha de São Domingos, na América Central. Pensou em ter chegado às Índias, né? Chamou de índios, inclusive, os habitantes do lugar. Então, por mais que, de onde é que vem esse termo índio, né, para os indígenas? Vem por causa de Colombo. Colombo achou que tivesse chegado às Índias, deu o nome de índios, aquelas pessoas que ele viu. Ele vai comandar mais 3 viagens em direção a esse novo continente, que ele não sabia que havia descoberto, né? E ele morreu sem saber que tinha descoberto a América. Então aqui nós temos o mapa das navegações, tá, do Cristóvão Colombo. Temos aí a primeira, segunda, terceira e a quarta viagem. Coitado do Colombo morreu sem saber que havia descoberto um novo continente desconhecido para os europeus. E quem é que esclareceu o engano de Colombo? Foi o Américo Vespúcio, o florentino Américo Vespúcio. Em homenagem ao Américo, o continente recebeu o nome de América. Então vejam bem que é um pouco complicado isso, né? O camarada vai lá, descobre o negócio, morreu sem saber que havia descoberto, e quando dá o nome para o continente, dá o nome para o Américo Vespúcio, porque ele descobriu que era um novo continente. Tá certo, tá bom. Então, em homenagem a Américo, ficou América. Fomos enganados? Como assim? O Brasil foi descoberto pelos espanhóis. E agora? Como assim? Eu aprendi que era pelos portugueses, que foi o Cabral. Mas, na verdade, pessoal, acontece que o navegador espanhol, Vicente Pinzón, ele chegou à foz do rio Amazonas em 25 de janeiro de 1500. Caracterizando assim que os espanhóis teriam chegado primeiro ao Brasil do que os portugueses. Tá? Só que, como veremos, em 25 de janeiro de 1500, essa terra onde ele chegou já pertencia aos portugueses. Ciclo de navegação. Então, a Espanha é o ciclo ocidental, né, navegação rumo ao oeste. E Portugal, ciclo oriental, leste. Lembra do périplo africano, né? Essa viagem de contorno ao continente africano para chegar às Índias. Vamos para a parte final da nossa aula de hoje, nossa primeira aula. Vamos falar dos tratados e limites. Acontece o seguinte, com a viagem de Colombo, né, a sua descoberta dessa América, que ele não sabia que era América,
Em 4 de maio de 1493, né, o Papa Alexandre VI editou a Bula Intercoetera. Tá? Essa bula elencava 2 países, Portugal e Espanha. E ela determinava, como marco divisor das terras do Novo Mundo, né, entre os ibéricos, ou seja, entre Portugal e Espanha, o meridiano distante 100 léguas das ilhas de Cabo Verde. Tá? Oeste seria espanhol e leste seria português. Esse foi o primeiro tratado proposto entre os ibéricos sobre o Novo Mundo, porém, né, como veremos, Portugal não aceitou os termos da bula. Por quê? Porque pensou certamente que haveria uma porção de terra além dessa distância e então renegociou um novo tratado, que foi o Tratado de Tordesilhas. Então, no dia 7 de junho de 1494, Portugal e Espanha, né, assinaram então esse Tratado de Tordesilhas, que determinava como marco divisor das terras do Novo Mundo uma linha imaginária, um meridiano que passa a 370 léguas de Cabo Verde. Oeste espanhol, leste português. Esse foi o primeiro tratado firmado entre os ibéricos sobre o Novo Mundo. Então, o que difere os 2 tratados? Primeiro, Bula Intercoetera, 100 léguas das ilhas de Cabo Verde. Se a bula tivesse sido aceita, o Brasil não pertenceria aos portugueses, seria apenas espanhol. Com o novo tratado, Tratado de Tordesilhas, essa distância aumentou para 370 léguas das ilhas de Cabo Verde, e aí então, né, pegou o território brasileiro, de Lagunas, Santa Catarina até Belém do Pará. Certo? Atualmente, né? Só que o primeiro tratado firmado foi Tordesilhas. A bula foi apenas proposta. E aqui está a divisão do Novo Mundo. Então, podemos olhar, né, a proposta do Papa Alexandre VI, em 1493, está ali, né, o Brasil estaria fora, essa linhazinha verde, e nós temos o meridiano de Tordesilhas, a 370 léguas das ilhas de Cabo Verde. Pessoal, muita atenção com isso. Aconteceu um questionamento numa prova que caiu a respeito do Tratado de Tordesilhas, usando o termo meridiano de Tordesilhas. Não está errado. Tá? Tordesilhas é um meridiano. Tá? Por quê? Porque ele é uma linha horizontal, né, de hemisfério, que separa hemisfério leste do oeste. Tá certo? Então, é um meridiano, sim. Meridiano de Tordesilhas. Então, aqui, como vemos no mapa, segundo o tratado, tudo que está em amarelo seria espanhol e tudo que está em branco, né, digamos assim, seria português. Lógico, né, dado os seus impérios, né? Ou seja, não é que conhecesse toda essa região aí não, tá? Mas aqui é um mapa só para ver o que estava tratado pelo Tratado de Tordesilhas. Acontece o seguinte, que o Novo Mundo, pessoal, que acabava de ser descoberto, foi dividido entre quem? Entre os reis de Portugal e da Espanha. Só que os outros países, como Inglaterra, Holanda e França, por exemplo, não satisfeitos com a divisão, passaram a procurar outras rotas para chegar às Índias Orientais, povoar a América do Norte ou atuar como corsários. Os comerciantes europeus começaram a lucrar com o comércio marítimo e com a colonização do continente americano. A partir da descoberta do mundo, houve a mudança de direção. Das atenções que estavam voltadas para o mero Mediterrâneo, foram voltadas para onde? Se concentraram aonde? A partir de agora no Oceano Atlântico. Então, o novo mar, por assim dizer, que recebeu esse grande fluxo do comércio marítimo, agora passou a ser o Oceano Atlântico. Corsários. Quem são os corsários? Corsário é a mesma coisa que pirata. Então, na Inglaterra, a pirataria ela foi autorizada desde que os corsários, né, os piratas, dividissem os lucros com o governo britânico, por exemplo. Então, corsário, pirata. Povos nativos da América. Quando Colombo chegou à América, ela já estava povoada. Na América havia diferentes povos, como maias, astecas, incas, guaranis, tupis, gesa, apaches, oroquês, entre outros.
cada um com sua cultura e suas tradições. Quando houve a chegada dos europeus, os povos, generalizados como indígenas, pensavam que seus deuses haviam chegado, pois jamais tinham visto aquelas roupas e muito menos as caravelas. Os povos da América. Então, os povos da América, eles foram ou escravizados ou catequizados. Algumas tribos que haviam no Brasil, os Aruaques, os Gês e os Tupis Guaranis. As missões jesuíticas, elas vão começar a ser organizadas, né? A catequese do índio vai começar a partir de 1550, a partir da instalação do governo geral, que nós veremos aí nas próximas aulas. A superioridade dos europeus. O que acontece é o seguinte, né? A superioridade dos europeus sobre os povos ameríndios, o que são ameríndios? Os índios da América, eram alarmantes. Então, ou seja, os europeus tinham armas de fogo, canhões, cavalos. O índio até pensava que o cavalo e o homem eram inseparáveis, por exemplo. E doenças trazidas pelos europeus eram desconhecidas dos ameríndios. Muitas vezes, os índios acreditavam que tal situação era castigo dos deuses e se entregavam ao sentimento de apatia. Descoberta ou conquista? Então, o que acontece é o seguinte, que extraí do livro do Gilberto Cotrim, falando o seguinte: durante muito tempo, o que tornou o uso da expressão descobrimento, enfatizando o aspecto colonizador da chegada dos europeus. O impacto da presença dos europeus na destruição dos modos de vida e na dizimação dos povos da América. Desse ângulo, a questão não é colocada como descobrimento, mas como invasão e conquista. Vamos encerrando a nossa aula de hoje, vamos para a nossa síntese. Então, nessa aula foi possível observar as mudanças que ocorreram na Europa no século XV, com a passagem gradativa do sistema feudal para uma administração centralizada. Foi perpassada introdutoriamente a formação de Portugal e seu pioneirismo nas grandes navegações, desde a conquista de Ceuta até a chegada às Índias. Também foram apresentadas as navegações espanholas, com a descoberta da América e a elaboração de tratados que delimitavam os territórios entre os ibéricos. E na próxima aula será apresentada a viagem de Cabral, que teve como consequência a descoberta do Brasil, bem como o período pré-colonial da história brasileira, né, que vai de 1500 e 1530, que teve as suas peculiaridades. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre as grandes navegações, tá certo? Nossa primeira aula. Na próxima aula, vamos tratar aí do assunto que eu acabei de mencionar. Não se esqueçam de fazer as questões que estão aqui no slide, né? Cada slide possui 25 questões de revisão da matéria da aula que foi dada. E além também das questões que são colocadas aqui no curso, né, no Hotmart. Não esqueça de baixar, fazer os exercícios, tá certo? Muito obrigado por ter acompanhado essa aula até aqui. Fique com Deus, bons estudos e até a próxima.